Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de lógica de programação da Tech4U. Eu sou o João Pedro e é um prazer tê-los aqui novamente. Nessa nossa segunda aula de lógica de programação, iremos tratar os assuntos de estruturas repetitivas e condicionais. Este é o nosso sumário, então hoje iremos tratar sintaxe de uma linguagem, comandos básicos e variáveis, conceitos de IDE, estruturas condicionais, sendo elas if e else e while, e estruturas repetitivas, que é o for, e a parte de agradecimentos. Então vamos lá. O que é uma sintaxe? Sintaxe é um conjunto de regras que define a forma de uma linguagem, estabelecendo como são compostas as suas estruturas básicas, ou seja, palavras. A síntese de uma lógica de programação, em uma linguagem de programação, é formada por regras léxicas e regras sintáticas. As regras léxicas descrevem as combinações válidas de caracteres que formam os tokens de LP, palavras reservadas, identificadores, operadores, etc. E as regras sintáticas descrevem como os tokens podem ser combinados para formar instruções válidas, comandos, expressões, etc. Então a sintaxe nada mais é do que o conjunto de regras que define uma estrutura de uma linguagem, como que ela deve ser escrita, como utilizar certas ferramentas dela, são todas as regras de estrutura de uma linguagem. Variáveis. A definição informal de variável. Em programação, uma variável é uma porção de memória utilizada para armazenar dados. Vamos ver aqui. Uma variável possui nome ou identificador, tipo numérico, texto ou outro, valor e endereço, que é no local da memória. Ou seja, aqui a gente tem o nome ou indicador, o tipo numérico ou texto, a gente tem o valor 3, 5.000, Maria, e a gente tem o endereço que fica em X, salário, nome, etc. Vamos aprender agora os três comandos, que é a leitura, que é a entrada de dados, a atribuição, que é o processamento, e a escrita, que é a saída de dados. O computador basicamente só faz três coisas. Primeiro, entrada de dados, que é a leitura, onde o usuário fornece informação para o computador. Usa o dispositivo de entrada, que é teclado, mouse e essas coisas. Segundo, é o processamento, quando o computador realiza os cálculos. A partir dos dados que você informou, ele processa algum dado, realizando alguns cálculos. E o terceiro, que é a saída de dados, que é a escrita, que o computador envia dados para o usuário, usando o dispositivo de saída, que é tela, impressora e entre outras variáveis coisas. Então vamos lá, a entrada de dados, que é a leitura. Aqui a gente tem um exemplo que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, a linguagem de Java. Então tudo que for passado nessa aula vai ser baseado no Java. Aqui para a entrada de leitura a gente coloca variável é igual sc.next, por exemplo. Essa aqui é a sintaxe da classe scanner, que é a classe que o programa espera o usuário digitar alguma coisa, que é a classe utilizada no Java para leitura, que é a entrada de dados. Que o programa, a partir dessa classe, o programa consegue ler o que o usuário digita ou escreve. Aqui tem a aplicação, por exemplo, inteiro x, scanner, sc é igual a new scanner system.in, x recebe scanner next int, que vai esperar o próximo número inteiro que o usuário for digitar. Segundo, processamento, comando de atribuição. Variável é igual expressão. Esse igual, na linguagem, a gente lê ele como recebe, ou seja, variável recebe a expressão. Aqui a gente tem um exemplo. Variável recebe 5. Variável recebe 2 vezes variável x. E o terceiro, que é a saída de dados, que é a escrita do programa para o usuário.
No Java, para a gente escrever isso, para a gente printar coisas na tela para o usuário, a gente utiliza esse comando aqui, system.out.println, ou print só. E a expressão que a gente quer, por exemplo, system.out.print olá mundo. Esse comando em Java vai trazer no usuário o olá mundo, vai trazer escrito para ele. Então vamos lá, vamos pôr em prática. Mas para a gente pôr em prática, a gente vai ter que saber o que é uma IDE e ter essa IDE. Então, o que é uma IDE? IDE, do inglês Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar esse processo. Geralmente, os IDEs facilitam a técnica do RAD, de Rapid Application Development, ou desenvolvimento rápido de aplicativos, que visa a maior produtividade dos desenvolvedores. E onde a gente baixa essa IDE? Aqui tem um link que eu vou deixar na descrição, que é um link de um tutorial da DevMedia para a gente instalar o Eclipse, que é a IDE que a gente vai utilizar nesse curso, que a gente vai utilizar o Java no Eclipse. É bem fácil, é só você acessar o site da IDE e baixar, e a instalação é bem basicamente next e pronto. Então vamos lá, vamos fazer um exercício para a gente pegar a síntese da linguagem. Então temos aqui, fazer um programa para ler as medidas de largura, largura e comprimento de um terreno retangular, bem como o valor de mercado do metro quadrado do terreno. Em seguida, mostrar a área e o preço do terreno. A gente vai botar isso em prática, mas aqui tem um exemplo de como vai ser isso aqui. Vamos, primeiro aqui, deixa eu abrir o Eclipse. Quando vocês instalar ele abrir pela primeira vez, ele vai pedir para você selecionar o Workspace, que é o caminho onde ele vai salvar seus dados. E aí após isso, você vai abrir uma telinha mais ou menos isso aqui, que é a telinha de bem-vindo, né? Então vamos lá. Esse exemplo acho que é esse aqui. Exercício aqui, mas vamos criar um novo. Para vocês criarem, você vem na hora que você abrir o Eclipse, você vem aqui, New Java Project, e coloca um nome, projeto, curso, Tech4U. Aí você vem aqui, New Class. Exercício 1. Pode selecionar isso aqui, Public Static Void Main. E aí ele cria a classe para você. Em Java, sempre você vai vir desse tipo. Public Class, o nome do exercício que você colocou na classe, que é o exercício 1. E isso aqui é uma sintaxe de inicialização do Java, que é Public Static Void Main String args. Aí todo o código a gente tem que colocar aqui dentro desse main. Todo o código a gente coloca aqui. Então vamos lá. Fazer um programa. Deixa eu fazer aqui, fica melhor. Fazer um programa para ler as medidas de largura e comprimento de um terreno retangular, bem como o valor de mercado do metro quadrado do terreno. Em seguida, mostrar a área e o preço do terreno. Primeiro, a gente vai fazer a utilização da classe Scanner. A gente declara ela assim: Scanner SC é igual a new scanner system.in. A gente declara ela, que é a classe que nos permite a entrada do usuário. E aí a gente declara, aqui vai ler medidas de largura e comprimento de um terreno. Então, essas medidas são numéricas. E no Java a gente tem que declarar a variável, que é onde a gente vai armazenar esses dados. No caso, como é numérico, a gente digita int de inteiro e o nome da variável. Deixa eu ver como eu usei no exemplo aqui. Largura e comprimento. Então, int larg e comp.
Depois a gente vai trazer a área. Então aqui, a gente declarou uma variável do tipo inteira, que é a larg, comp e área. Que a gente vai ter que ler a medida de largura, do comprimento, e depois a gente vai ter que trazer a área e o preço do metro quadrado. Então vamos lá. Vamos utilizar o comando que traz o dado para o usuário, que é esse systemout.println. Aqui no Eclipse você consegue fazer um atalho para você não precisar ficar escrevendo isso toda vez, ficar muito repetitivo. Você pode pôr sys out e dar Ctrl espaço que ele já completa. A gente coloca aqui. Vamos colocar aqui, digite a medida, digite a largura do terreno. Eu vou tirar esse ln. Quando a gente coloca print, ele vai imprimir isso aqui e vai permitir que o usuário escreva logo na frente. Se a gente colocar print ln, ele vai pular uma linha, vai imprimir e o usuário só vai poder digitar na linha de baixo. A gente vai ver a hora que executar aqui, a gente vai entender melhor. Então a gente vai mandar o programa imprimir isso aqui e vamos pedir para o programa ler o próximo número que o usuário digitar. Então a gente coloca aqui. Esse próximo número vai ser o que? A largura do terreno. Então a gente coloca aqui. Larg é igual sc.nextInt. O que eu fiz aqui? Eu falei que a variável larg, do tipo inteiro, recebe... Aí eu puxei a classe scanner nextInt. Ou seja, largura recebe o próximo inteiro que o usuário digitar. Beleza? Agora a gente repete pedindo a largura. Digite a largura não, o comprimento do terreno. Mesma coisa, comp recebe nextInt, próximo inteiro. E o valor de mercado metro quadrado. A gente vai ter que declarar aqui o quad, que é o metro quadrado. Então vamos pedir aqui de novo, mandar outra mensagem para o usuário falando para ele digite o valor do metro quadrado. Quad recebe sc.nextInt. Em seguida, mostra a área e o preço do terreno. Para a gente calcular a área, é largura versus comprimento. A gente vai utilizar essa variável área que a gente declarou. Então a gente vai colocar aqui área recebe larg vezes comp. Ou seja, a área é igual a largura vezes comprimento. E o preço do terreno. Então a gente vai colocar aqui, declarar outra variável preço. Preço recebe área vezes quad, que é o valor do metro quadrado. E a gente vai ter que imprimir isso para o usuário. Vamos aqui, a área do terreno é igual área. Vou explicar como é que eu fiz ali. Preço do terreno é igual preço. Então o que eu falei aqui? Eu falei pro programa printar isso aqui, falando que a área do terreno é igual a variável área, que a gente declarou que é a largura vezes o comprimento que o usuário digitou aqui.
Largura e o comprimento. A gente vai multiplicar isso, vai pôr em área e vai imprimir isso aqui para o usuário. Aqui é a mesma coisa, o preço do terreno é igual à variável preço, que a variável preço é a área vezes o preço do metro quadrado que a gente vai fornecer para ele. Beleza? Então vamos testar aqui. Vou passar para esse aqui que aqui eu vou explicar direitinho. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos colocar aqui área. Largura do terreno vou pôr 10. Comprimento 25. Valor do metro quadrado 100. Aqui vocês podem ver a diferença que eu tinha falado. Print, esse aqui, digite a largura do terreno. Eu coloquei só print. Aí eu pude escrever na frente dele. Esse aqui eu esqueci de apagar o LN, então ficou print LN. Então ele digitou e pulou a linha. Eu só consegui digitar na linha de baixo. Mesma coisa com esse, só digitei na linha de baixo. Então vamos imprimir. Aí aqui ele trouxe a área do terreno é 250, que é 10 vezes 25. E o preço do terreno é 25 vezes 100. Beleza? Agora vamos aqui. Agora aqui eu vou explicar passo por passo, pessoal. Deixa eu clicar aqui de novo. Então aqui é o código que eu acabei de fazer. Vou explicar ele parte por parte agora no famoso teste de mesa que a gente fazer, como se a gente estivesse fazendo no caderno aí, anotando para vocês entenderem direitinho como que esse código funciona. Então vamos lá. Primeiro, ele arrumou aqui, System Out Print, digite a largura do terreno. Aí vai aparecer aqui. Só que antes disso, vamos lá, vamos explicar a parte da memória. Aqui eu declarei a variável inteira de largura, comp, área, metro quadrado e preço. Quando eu faço isso, ele aloca na memória essas variáveis, só que vazias, só o endereço delas. Então tá aqui largura, comp, metro quadrado, área e preço. Beleza? Ainda não tem dado, então ela tá vazia, só tá o endereço salvo. Então eu pedi para digitar a largura do terreno. Aí eu vou e ponho largura recebe o próximo inteiro, next int. Eu digitei 10. Quando eu digitei 10, largura recebe next int. O next int foi o que? 10. Então largura recebe 10. Então aqui na memória, largura vai ter o valor de 10. Beleza? Passando para a próxima linha, ele vai digite o comprimento do terreno. Então ele vai botar aqui digite o comprimento do terreno. Comp recebe next int. Então, mesma coisa que aqui em cima. O comp, que é o comprimento, vai receber o próximo inteiro. O próximo inteiro foi o que? 25. Então, comp é igual a 25. Então, aqui na memória, ele vai pegar o endereço do comp e vai atribuir o valor de 25, que foi digitado pelo usuário. Na outra linha, ele imprime de novo qual o valor do metro quadrado. Metro quadrado recebe next int de novo. Então, o metro quadrado recebe 100, que foi o que o usuário digitou aqui. Então, ele vai lá na memória, na variável de metro quadrado que a gente já declarou, e põe o valor de 100, que foi o que a gente escreveu aqui para o programa. Beleza? Agora ele vai para a parte de processamento, que é a parte que ele vai fazer os cálculos. Lembra que eu falei lá no início? Então, ele vai fazer aqui área, que estava vazia antes, agora recebe largura vezes comprimento, seja 10 vezes 25, que é 250. Então vai pegar a área, fazer essa conta que dá 250 e vai jogar o valor lá para dentro de área, que é 250 aqui, beleza? Fez isso, então. Na outra linha vai fazer a mesma coisa, só que para o preço. Então vai pegar esse valor que estava que a gente acabou de colocar na área e multiplicar pelo metro quadrado, que é 100. E vai mandar isso lá para a variável de preço. Que preço recebe essa conta? Então, essa conta vai para preço. Beleza? Agora ele vai trazer o resultado. A área do terreno é igual mais área, que aqui a gente calculou e está salvo na memória, área 250. Então, quando a gente coloca aqui mais a variável, ele vai trazer o valor que está dentro dessa variável, da variável que tem esse nome aqui. Que no caso aqui na nossa memória está 250, então ele vai trazer 250.
Aqui embaixo a mesma coisa, preço do terreno é igual mais o preço. O preço aqui é 2.000, 25 mil, então ele vai trazer para nós aqui 25 mil. Beleza? Então é isso aí, bem básico o início. Agora a gente vai passar para um pouco mais avançado, que é as estruturas condicionais if e else. Beleza, galera. Então, vamos lá. Como funciona essas estruturas condicionais? E para que elas são necessárias? O simples uso dos 3 comandos que a gente aprendeu, leitura, atribuição e escrita, nos permite resolver um conjunto muito limitado de problemas. Então, alguns problemas requerem que alguma ação seja executada somente se uma certa condição for satisfeita. Por exemplo, fazer um programa para dizer se um número fornecido pelo usuário é par ou ímpar. Aqui a gente tem um diagrama de exemplo. Então aqui vai iniciar o programa, ele vai escrever digite um número, ele vai ler esse número x. Se x mod 2 for igual a 0, lembra desse mod que eu ensinei na primeira aula? Se o resto de x dividido por 2 for igual a 0, for verdadeiro, ele vai vir aqui e escrever par. Se for falso, ele vai vir aqui e escrever ímpar. E acaba a aplicação. Então aqui, o número que o usuário fornecer dividido por 2 foi igual a 0, ou seja, se o número que ele digitou, se a divisão do número que ele digitou por 2 não tiver resto, se o resto for 0, então quer dizer que esse número é par, concorda? Então ele vai vir aqui e escrever par. Se o resto não for igual a 0, então essa condição vai dar falso e vai falar que é ímpar, porque número par não pode ter resto. Então é ímpar. Beleza? Bem simples de programa. Como seria o código disso aqui? A gente tem um códigozinho aqui, que é a mesma coisa, o main, default, scanner, inteiro x, que system out print, digite um número, vai mandar na tela, vai esperar o usuário digitar um próximo número, vai atribuir para o x recebe o próximo número. Aqui a estrutura condicional if else. If x mod 2 for igual a 0, ele vai printar este número é par. Else, se não, ele printa esse número é ímpar. Ou seja, se x mod 2 for igual a 0, que aqui o resto de x dividido por 2 for igual a 0, ele vai executar os comandos daqui, escrever e vai escrever esse número é par. Se não, se essa condição não for verdadeira, então ele vai cair direto para cá, que vai imprimir que esse número é ímpar. Então aqui vamos explicar direitinho a sintaxe. O if composto. A gente coloca aqui if, coloca a condição, por exemplo, naquela lá, x mod 2 é igual a 0. Se for verdadeiro, ele entra aqui e vai executar tudo que tiver aqui dentro. Comando 1, 2, quantos comandos você quiser. Se não, else, ele executa os de baixo. Então aqui, se essa condição for verdadeira, ele executa isso aqui. Se ela não for verdadeira, executa o que tiver no else. E tem o simples também, que é só se. Se, if, condição for verdadeira, ele executa. Se ela não for verdadeira, simplesmente pula fora e não faz nada. Beleza? Agora eu vou ter um exercício aqui para a gente fazer na prática, para vocês entenderem melhor. Então aqui, fazer um programa ler as 2 notas que um aluno obteve no primeiro e no segundo semestre de uma disciplina anual. Cada nota semestral pode valer de 0 a 100. Em seguida, mostrar a medida aritmética das 2 notas. Caso a medida do aluno for inferior a 60, imprimir a mensagem reprovado. Beleza. Agora aqui, antes da gente fazer, só vou dar uma dica aqui. Pra gente resolver, quando a gente pegar um exercício ou um problema qualquer, se a gente for resolver, é importante a gente utilizar o método de dividir em etapas, que fica mais claro pra gente, mais fácil da gente fazer. Que é em 3 etapas. Primeira, analisar o entendimento do problema, que a gente lê, interpretar, entender o que o problema quer. Depois, o projeto, que é planejar a solução, a gente imaginar como que isso vai ser feito no código e como o código vai nos trazer os resultados. E depois que a gente vai para a parte de codificação, que a gente escreveu o código ali mesmo. Beleza?
Então vamos aqui. Deixa eu vir aqui. Antes de explicar aqui passo por passo, eu vou fazer o código, depois eu volto e explico passo por passo para vocês, beleza? Vamos só aqui, vamos fazer assim. Vamos lá, análise. Exemplo 1. A nota do primeiro semestre é 70, do segundo semestre é 80. Então, a média disso aqui vai ser 75, beleza? Do exemplo 2, a nota do primeiro semestre 60, a nota do segundo semestre 40. Então, a média disso aqui vai ser 50, ele vai ter que mandar reprovado porque é inferior a 60. Como que isso aqui funcionaria na etapa 2? Que a gente tem que planejar a solução, imaginar como que vai trazer, como que o código vai nos retornar. Então, a gente vai fazer um código, vai fazer mais ou menos isso aqui. Digite a primeira nota, a segunda, a média é igual e reprovado no caso dela ser menor que 60. Beleza, agora vamos fazer isso aqui. Deixa eu criar um outro aqui, uma outra classe. Vou botar aqui if, else, finish. Beleza. Aproveitar o scannerzinho daqui. Inteiro ali no caso do exemplo foi x. Então a gente vai botar aqui. Para o programa escrever, digite. Opa, tá fora aqui. Digite um número qualquer. Não é um número qualquer. Digite a nota do primeiro semestre. Tirar o ln aqui para ficar melhor. Deixa eu pôr aqui nota 1, nota 2, média. Nota 1 recebe nextInt, que é o próximo inteiro que o usuário digitar. Repete aqui para nota 2, digite a nota 2 do segundo semestre. Então vai digitar aqui a nota do segundo semestre e a nota do segundo recebe nextInt. Beleza? Depois ele vai calcular a média, que para fazer essa média a gente divide as duas notas por 2, N1, ou seja, a média é igual a N1 mais N2 dividido por 2. Aqui tem aquela questão da precedência. Se a gente não colocar esse parênteses, ele vai pegar esse N2, dividir por 2 e somar o N1. Então dá errado, então a gente tem que colocar aqui no parênteses, tem que fazer, falando para ele, o programa, fazer essa conta primeiro. Depois que fizer essa conta, ele vai pegar o valor dela e dividir por 2. Beleza? Depois a gente vai imprimir a média. A média é igual média. E agora o if else. A nossa estrutura condicional. If média for menor que 60, então ele vai imprimir reprovado. Não é isso? Vamos lá. Vai pedir para o usuário digitar a primeira nota, vai atribuir para o valor N1, depois a segunda vai atribuir para o valor N2, depois vai calcular a média, que é N1 mais N2 dividido por 2, imprime a média, e aí vai ler aqui. Se a média que a gente calculou for menor que 60, ele imprime isso aqui. Como não tem else, se isso aqui der falso, ele simplesmente não vai imprimir mais nada. Ele só vai imprimir a média, deu falso, acabou o programa. Beleza? Vamos testar aqui. Vou colocar um valor aqui. Vou pegar um do teste aqui que vai ficar mais fácil pra gente. 60 e 40. Primeira nota 60, segunda é 40.
Então a média, o que ele fez? N1 é 60, N2 é 40. A média é 60 mais 40, que dá 100, dividido por 2, 50. A média é igual a 50. Se média é menor que 60, 50 é menor que 60, né? Então vai dar verdadeiro, vai cair aqui dentro. E aí ele imprime reprovado, porque a média é menor que 60. Beleza? Pegou? Fácil, né? Vamos ver aqui. Codificação. Depois que a gente analisou, a gente pode codificar. Que é o mesmo código que eu fiz ali. Beleza? Digite primeira nota, segunda, calcula a média, imprime a média. Se for menor, ele imprime pra gente. Reprovado. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, né? Agora vamos para outra condição, estrutura, que é o while. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, mas nada de assustar, é fácil também. Qual que é a sintaxe do while? While, condição, entra aqui e executa o comando. É parecido um pouco com o if. Só que tem uma diferença, ele vai ficar repetindo isso aqui. Ele é uma estrutura condicional e ao mesmo tempo repetitiva, que é que nem o for. Então como vai ser? While, por exemplo, se a condição der verdadeiro, então ele entra e executa. Aí ó, depois que ele executar isso, ele vai voltar aqui e ver se essa condição ainda é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele entra e executa de novo. Voltou. Verdadeira, executa de novo. Voltou. Aí deu falsa, aí ele pula fora. Beleza? Aqui ó, funcionamento. Se der verdadeira, executa e volta. Se der falso, pula fora. Ou seja, se veio aqui, deu verdadeira, entra e executa. Voltou, deu verdadeiro de novo, entra e executa. Voltou, deu falsa, pula fora. Não executa e pula fora. Vamos fazer um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Lê o número real, depois ficar multiplicando ele por 2 e mostrando o resultado enquanto ele for menor que 3.000, 30.000. Como que vai ser isso aqui? Bem fácil. Ó, deixa eu criar um outro programinha aqui. New class. Exercício 3, 2. Aproveitar o scanner. E vai ler só um número. Vamos por aqui. Digite um número. N recebe next int. Beleza, vai receber esse número. Então o que a gente quer fazer? Multiplicar até dar 30.000. Pra gente fazer isso, vai ficar fazendo. O que vamos pensar aqui? Ele vai pegar esse número e vai ter que ficar multiplicando ele, ou seja, vai ter que ficar repetindo isso. Multiplica, multiplica, multiplica. Até ele chegar num ponto que não vai ser menor do que 30.000. Que é, enquanto ele for menor que 30.000, ele vai ficar multiplicando por 2. Multiplica, multiplica, multiplica até ficar menor. Então o que a gente vai fazer? While o número for menor que 30.000, ele vai executar isso aqui. Então vamos botar aqui. Se o número for, enquanto o número for menor que 30.000, ele vai pegar o número e fazer o número vezes 2. Então aqui, número vai receber o número vezes 2. Como que vai fazer? While, enquanto o número for menor que 30.000, vai pegar esse número e multiplicar por 2. Fez isso, ele vai e volta aqui. O número ainda é menor que 30.000? Então pega o número e multiplica por 2 de novo. Chegou no final, volta. O número ainda é menor que 30.000? Não é menor, então ele vai sair. Beleza? E quando ele for menor aqui, a gente quer que ele imprime o resultado, né? Deixa eu botar aqui. Quer que imprime o número.
Beleza, então vamos fazer aqui o teste. Vou digitar 10, dá Enter. Beleza? Aqui tá o resultado, ó. Digitou 10, ele pegou 10, entrou. 10 é menor que 30 mil? É, imprimiu o número, 10, fez multiplicação, 10 recebe 10 vezes 2, que é 20. Chegou no final, voltou, 20 é menor que 30 mil? É, imprimiu 20, pegou 20, 20, N recebe 20 vezes 2, que é 40. Vai fazendo, até chegar aqui. 2048 vai dar. 2048 é menor do que 30 mil? Vai dar verdadeiro, então ele vai entrar, vai imprimir 20.480. Falando errado, desculpa, gente. 20.480 vai ser o número. N é igual a 20.480 vezes 2. Chegou, voltou. 20.480 vezes 2 é menor que 30 mil? Não vai dar bem maior. Então, ele não executa. Pode ver que não imprimiu outro número sem ser esse aqui. Porque esse aqui vezes 2 não entra mais aqui, vai sair. Então, ele sai fora para executar o programa. Beleza? Tranquilo? Bem de boa também, né? Não é de assustar, não. Agora, vamos voltar aqui. While tranquilinho. Para a gente usar para ficar repetindo uma coisa enquanto uma condição for verdadeira. Quando for verdadeira, ele vai repetir. A hora que ela não for mais verdadeira, ele para e sai fora. Beleza? Beleza, galera. Então vamos lá. Estrutura do for. Como funciona? Qual que é a sintaxe do for? Ele é esse aqui. For, comando inicial, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. Aí ele vai e executa os comandos de baixo. Mas como funciona isso aqui? A hora que você entra no for, ele vai ter o comando inicial, que vai executar somente a primeira vez. Então ele está executando o código lá, foi e caiu no for. A hora que ele chegar nesse for, ele executa esse comando pela primeira vez. A primeira vez que ele estiver no for, ele executa isso aqui. Depois a condição. A condição é a mesma coisa do if. Se for verdadeiro, é a mesma coisa do while, mais fácil, para ficar melhor para vocês entenderem. Se for verdadeiro, ele executa e depois volta. Se for falso, ele já sai fora e não executa nada aqui dentro. E por último, tem o incremento, que toda vez que ele executar, ele vai vir aqui, viu a condição verdadeira, vai e executa. Executou o comando 1, executou o comando 2. Chegou no final. Antes dele voltar e ver se a condição ainda é verdadeira, ele vai fazer o incremento, que executa toda vez antes de voltar. Então veio, fez a condição, deu verdadeiro, entra, executa 1, executa 2. Bateu aqui, ele incrementa o que está aqui e depois ele vai vir e ver se a condição ainda é verdadeira. Beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui agora para vocês. Um exercício de exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Eu vou explicar no código. Vamos lá. Exemplo 1. Fazer um programa que leia um número positivo n, daí imprimir na tela uma contagem de 1 até n. Lembrando que por que esse for é mais usado? Para que ele é mais usado? Ele é mais usado para contagem. Entendeu? Ele é bem parecido com o while. Só que no while, se você quiser fazer uma contagem, tem como, que nem lá que nós fez para ele imprimir o número até dar 30 mil. Só que aí a gente tem que colocar dentro do while para ele ir somando, multiplicando o que a gente quiser. O for não. O for automaticamente ele já vai fazer uma soma. Então ele é muito usado para soma, contagem, essas coisas, entendeu? Vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu criar um outro aqui. For aproveitar até aqui. Vamos lá. Fazer um programa, vamos lá. Ele vai ter o número n só, que é o número positivo. Então ele vai pedir aqui para o usuário digitar o número. Digite o
primeiro número, digite o número, né? Deixa eu pôr melhor, digite um número positivo. Beleza? Esse ponto. Next. Int. Beleza, vai ler aqui opa. N recebe next int, né? Senão não dá certo. Então ele vai vir aqui, digite número positivo. N recebe próximo número positivo que for. Então a gente vai fazer o for aqui. Sintaxe do for lá. For. Pra gente fazer o for, a gente vai usar o i, que faz parte da sintaxe do for. Então como é que é o for? I é igual a 0. I imprimir I é menor ou igual a N I mais mais. Então o que é isso? Aqui é a primeira condição. Deixa eu voltar aqui. Aqui é essa primeira condição, que é o comando inicial. Ele vai vir aqui digitar o número positivo. Beleza, leu o número positivo. Na hora que ele entrar aqui, ele executa isso aqui. Então a variável i vai ter o valor de 0. Não é obrigatório iniciar com 0. Dependendo do que você precisa, pode iniciar isso aqui com o número que você quiser. Mas geralmente é 0 ou 1. Então veio aqui, falou que i é igual a 0. Iniciou o valor de i. Condição, qual que é a condição? Enquanto i for menor ou igual a n, que é o número que a gente digitou, ele vai executar isso aqui. Então no início o i é 0, 0 vai ter que ser menor ou igual a n para ele executar. E mais, que é a condição do voltar, que a gente vai pegar o i, e esse mais vai a mesma coisa de a gente pegar o i e somar o i de novo. I recebe i mais i, entendeu? Então aqui a gente vai colocar o que? Imprimir sysout. A gente vai imprimir o i. Então, deixa eu pensar aqui como explicar melhor para vocês. Ele vai vir aqui, i é igual a 0, i tem que ser menor ou igual a n, e mais. Então ele entra. Então no início vai ser 0. A gente tem que fazer uma contagem do 0 até o número que a gente digitava. A gente digitou 10. Então ele vai cair aqui, i é igual a 0. 0 é menor ou igual a 10? É, então ele vai entrar. Então ele vai imprimir o i, que no caso iniciou com 0. Beleza, vai imprimir 0. Bateu aqui, ele executa o que está aqui. I mais. Então i, que era 0, agora é 1. Que é o i mais i. I mais 1. Então i era 0, acrescentou 1, ficou 1. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro, ele vai vir aqui printar 1. Bateu aqui, adicionou de novo. Então 1, o que era 1 vai ficar 2 agora. Então i, no caso é 2 menor ou igual a 10? Verdadeiro, então vai vir aqui, imprimir 2. Depois bateu aqui, vai adicionar mais 1. E vai fazendo isso até que essa condição aqui dê falsa. Vamos fazer o exemplo, vamos executar aqui para vocês entenderem. Vamos botar 10. Aí, ó. Beleza, imprimiu. Então o que ele fez? Digitou 10. Beleza, caiu aqui. I é igual a 0. I é menor que 10. Foi o N que a gente digitou. Menor ou igual que 10? É. Então ele imprimiu o i, que a gente iniciou com 0. Então veio aqui o 0. Beleza, bateu aqui, ele adicionou 1. Então o i passou a ter o valor de 1. 1 é menor do que 10, menor ou igual a 10? É verdade, então veio aqui e imprimiu 1. Depois que ele imprimiu, acabou, bateu aqui e adicionou mais 1. Então o i passou a ter 2. 2 é menor ou igual a 10? Verdade, então ele vai aqui e imprime. Imprimiu 2. E depois que ele imprimiu, ele bate aqui e adiciona mais 1. Então o i vai vir 3. Vai valer 3. 3 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então ele vai aqui e imprime 3. Bateu, adiciona mais 1. Vai passar a valer 4. 4 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então ele vai imprimir 4.
Beleza, fazendo até o 9 aqui. Chegou no 9. 9 é menor ou igual a 10? É. Imprimiu 9. Chegou aqui e adicionou mais um. Vai dar I, vai ser 10 agora então. I é menor ou igual a N? 10 é menor ou igual a 10? É igual a 10. Então ele vai dar verdadeiro. Então vai vir aqui e imprimir 10. A hora que ele imprimir 10, bateu aqui de novo, repetiu o comando aqui. Adicionou mais um. Então o I, em vez de 10, vai passar a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não é? Vai dar falso. Então ele vai, para de executar isso aqui e pula para fora. Acabou. Beleza? Então, for é basicamente isso aí, gente. Eu recomendo vocês pegar e praticar, que quanto mais vocês praticar, esse aqui é o conceito básico. Vocês têm que ir praticando, praticando, que aí você vai pegar, fixar, e você vai conseguir pegar isso aqui bem de boa. É bem tranquilo, se você pensar, você tem que pegar como que funciona aqui no i, que é como eu expliquei. Primeira vez ele executa isso aqui, dando o valor da variável i. Depois ele faz a condição. Se for verdadeiro, ele vai e executa o que está aqui dentro. E antes dele terminar, ele adiciona mais um. E aí depois faz a mesma coisa. Depois que adicionou mais um, ele vai ver se ainda está verdadeiro. Imprime, bateu, adiciona mais um. Está verdadeiro, faz, bate, adiciona mais um. Verdadeiro, faz, bate, adiciona mais um. Verdadeiro, faz, bate, adiciona mais um. Falso, acabou, pulou fora. Beleza? Bem básico. É um conceito muito importante, muito usado. Então pega firme aí que você vai aprender bem de boa aqui mesmo. Deve ter pegado bem tranquilo. Então é isso aí. Deixa eu ver aqui. Então tá aí. Vou deixar aqui, né? Agradeço pela atenção novamente de vocês. Se você tiver ficado ainda com alguma dúvida, vocês podem enviar e-mail para mim aqui, pelo joaopedrocar@hotmail.com, que eu respondo vocês assim que possível. E é isso aí, galera. Até que foi, eu agradeço. Obrigado pela atenção e até mais.